O Exorcismo e os Demônios de Robert. Robert nasceu em 1935 em Maryland, subúrbio de Washington. Filho único de uma família de tradição luterana, o garoto tímido tinha poucos amigos, o que o tornou ainda mais próximo de sua família, especialmente de uma tia paterna chamada Harriet. Harry vivia em São Luís, mas sempre que possível passava algum tempo na casa do irmão em Maryland. Espiritualista ferrenha, acreditava na comunicação com os mortos e adorava falar sobre o tema, inclusive com seu pequeno sobrinho, apresentando a ele um jogo para este fim, o tabuleiro Ouija. No entanto, em 1949, Rob, agora com 13 anos, perdeu sua melhor amiga. Tia Harriet faleceu, sem causa aparente, em São Luís, e Rob não teve nem ao menos a chance de lhe dizer adeus. Assim, ele resolveu tentar se comunicar com ela, usando, é claro, o tabuleiro. A resposta, porém, não seria imediata. Os dias se passaram até que Rob e sua família começaram a ouvir barulhos pela casa. Pingos, arranhões e até mesmo batida nas paredes. Problemas hidráulicos, camundongos e até mesmo a tia Harriet tentando se comunicar por meio de batidas. Por fim, perceberam que o que quer que estivesse acontecendo estava relacionado a Rob. Certa noite, novamente ouvindo de Rob que havia barulho de passos ao redor de sua cama, a mãe e a avó foram até o seu quarto para acalmá-lo. Sentadas na cama com o garoto, elas não apenas presenciaram o som, como também viram o colchão tremendo e as pontas dos lençóis sendo levantadas, como que por mãos invisíveis. Diversas pessoas diferentes testemunharam eventos inexplicáveis próximo a Rob. Objetos se moviam sozinho, cadeiras tombavam, e na escola houve um episódio em que a carteira do garoto se arrastou pela sala sem que o menino fizesse qualquer esforço, assustando a professora e os colegas de classe. "Não sou eu", repetiu o garoto. Com as repetições de eventos semelhantes, ele passou a ficar muito envergonhado para ir à escola e seus pais decidiram suspender as aulas até que as coisas se resolvessem. Eles levaram Rob a médicos, psicólogos e psiquiatras, porém o diagnóstico era sempre o mesmo. O garoto era normal, saudável e deveria estar apenas tentando pregar uma peça ou chamar atenção. Sabe como é, coisa de adolescente. Aqui precisamos considerar a investigação médica superficial que era feita na época. Thomas, autor de O Exorcismo, livro que conta toda a história do caso e a maior fonte desse texto, conversou com muitos profissionais da área e pôde concluir que naquele tempo os médicos faziam pouquíssimas perguntas e os pacientes tinham profundo receio em falar abertamente sobre o que sentiam e acabarem trancafiados em um manicômio, o que é ainda mais compreensível pensando na pouca idade de Rob. Se ainda hoje doenças mentais são um tabu, imagine 70 anos. Sem saber mais o que pensar, a família passou a acreditar que Rob estivesse sob influência de algo de natureza espiritual e resolveram pedir ajuda do reverendo luterano Schulze, que visitou Rob e presenciou os fenômenos. Schulze, entretanto, permaneceu cético sobre a veracidade das manifestações e acreditava que, caso fossem reais, pudesse se tratar de um caso de parapsicologia. A parapsicologia é uma pseudociência que investiga os fenômenos decorrentes de uma atividade cerebral extraconsciente. Seus pilares são clarividência, telepatia e a psicocinese, sendo essa última a explicação do que acontecia com Rob e os objetos se movendo ao seu redor. Não sabendo muito bem como ajudar, Schultz propôs à família que Rob passasse uma noite em sua casa, pois acreditava que as manifestações não aconteceriam em um lugar que não fosse familiar ao garoto. Além do mais, ao menos a família poderia ter uma noite de descanso. Assim, o jovem rapaz foi colocado para dormir na cama ao lado do reverendo. Tudo parecia bem, até que à meia-noite o colchão de Rob começou a tremer. O barulho acordou Schultz, que o questionou a respeito. "Não sou eu",
argumentou Rob. O reverendo colocou então o garoto para dormir em uma poltrona pesada na sala, que em seguida também começou a tremer tão forte. A solução então foi colocar Rob para dormir em um colchão no chão. Mas, às 3 da manhã, o reverendo acordou novamente, com o barulho dele deslizando freneticamente pelo cômodo. Na manhã seguinte, ao levar Rob de volta para casa, o reverendo aconselhou a família: procurem um padre católico. Em fevereiro do mesmo ano, o pai de Rob conseguiu a ajuda do padre católico Albert, que, apesar do pouco conhecimento sobre possessão demoníaca, comovida com o sofrimento da família, conseguiu permissão do arcebispo para performar uma sessão de exorcismo. O ritual aconteceu no hospital de Georgetown, administrado por padres jesuítas. Albert contou com o auxílio das freiras e enfermeiras, porém de nenhum médico, e o que aconteceu em seguida é bastante inconsciente nos relatos apurados do caso. Mas ao que parece, Rob estava preso à maca hospitalar para que não se machucasse durante o ritual, quando acabou se soltando e arrancando uma mola metálica da maca. Com ela, agrediu o padre rasgando seu braço do ombro ao pulso. A sessão foi imediatamente interrompida. Albert precisou levar mais de 100 pontos, e há quem afirme que teve os movimentos do braço limitados para sempre. Após um incidente traumático, o padre teve uma espécie de colapso e se afastou da igreja por um tempo. Os boatos locais sobre o menino assombrado e sua família só aumentavam, o que fez com que os familiares decidissem passar um tempo na casa em São Luís. Foi quando uma das primas de Rob, Elizabeth, estudante da Universidade de Georgetown, resolveu pedir a ajuda de um de seus professores de confiança. Impressionado ao presenciar o que acontecia com o garoto, o professor buscou a ajuda de seu grande amigo e mentor, padre. Ambos se uniram para estudar melhor o caso, até que por fim pediram permissão ao arcebispo para a realização do exorcismo. Dessa vez, todos os envolvidos tiveram muito mais cautela com a situação do que o que ocorrera anteriormente. Assim, com a permissão finalmente concedida, na noite do dia 16 de março de 1949, os dois padres, acompanhados do jovem Haller, iniciaram os trabalhos de exorcismo. As sessões aconteciam todas as noites. Os padres chegavam mais cedo, conversavam com a família e com Rob, que durante o dia agia como um garoto, mesmo tímido e obediente sempre. Porém, chegada a noite, logo que iam se deitar, os barulhos e gritos começavam, alertando os padres que ficavam no andar de baixo que chegava a hora de mais uma sessão. A cada noite, novos elementos da possessão se manifestavam, arranhões no corpo do rapaz que pareciam vir de dentro para fora, tornando cada vez mais frequentes. Há relatos, inclusive, de que pareciam formar letras e até palavras no corpo do menino. O padre explicou à família que a possessão demoníaca é composta por 3 estágios. A infestação, que seria as manifestações de psicocinese, a obsessão, que seriam as manifestações físicas, como arranhões, e por fim a possessão, quando a entidade tomaria posse da consciência do possuído, tornando sua expulsão muito mais difícil. A cada noite, Rob se tornava cada vez mais agressivo, proferindo inúmeros palavrões, mordendo e ofendendo os padres, chegando inclusive a quebrar o nariz do jovem Haller em uma sessão. Frequentemente, Rob urinava durante o ritual e dizia que o líquido o queimava. Cantava músicas em tom distorcido, latia e uivava. Os padres resolveram, então, continuar com as sessões no hospital dos irmãos Alexianos, em que teriam um ambiente religioso e mais seguro, permitindo também que a família descansasse um pouco. Ainda assim, a agressividade de Rob só aumentava. Agora seus insultos e comportamentos passaram a ser cada vez mais obscenos, como insinuações sexuais entre os padres e até tentativas de masturbação durante as sessões. No hospital dos irmãos Alexianos, um total de 9 padres jesuítas presenciaram Rob supostamente possuído.
No entanto, durante o dia, quando voltava à consciência, o garoto se dava bem com todos e até mesmo demonstrava interesse em se converter ao catolicismo. As noites de exorcismo violentas seguiram sem resultado aparente. Os padres estavam mais esgotados do que nunca, pois apesar da dedicação noturna, a expulsão do mal durante o dia ainda tinha de continuar com suas atividades normais da igreja e da universidade. Até que na noite do dia 18 de abril de 1949, ocorre que o padre, que possivelmente a entidade possa comunicar na língua do possuído, então tentaria realizar o rito, não em latim, como de costume, mas em inglês, e assim o fez. Afinal, a essa altura, qualquer tentativa era válida. Em determinado momento do ritual, Rob começou a se contorcer com mais violência do que nunca, até que houve um silêncio absoluto. Em seguida, uma voz ecoou pelo cômodo. Era a voz de Rob que dizia: Satã, Satã, eu sou São Miguel e ordeno-te e os outros espíritos malignos a deixar o corpo, em nome de Dominus, imediatamente, agora, agora. Todos souberam então que estava acabando. Eles haviam conseguido. Rob recobrou a consciência e contou sobre ter visto o arcanjo Miguel enfrentando o diabo com sua espada flamejante. Ele venceu a luta e prendeu diversos demônios em uma caverna escura. E bem, Rob estava mesmo curado. Nenhum dos fenômenos jamais se repetiu. Ele cresceu com o passar dos anos, esqueceu completamente do que acontecera na época dos fatos. Eventualmente se casou e montou sua própria família, e deu o nome de seu primeiro filho de Miguel. A história de Rob saiu no jornal como um exorcismo real e bem-sucedido.